Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, é tempo de pensarmos no Salmo de número 78. E hoje nós temos um desafio diante de nós, porque este Salmo ele tem 72 versículos, o que para uma meditação como as que nós temos feito é praticamente impossível de analisarmos o texto com a profundidade que ele merece. Dito isto, nós podemos dizer, a título de introdução, que ele pode ser estudado em 5 partes. O Salmo de 1 a 8 fala sobre a história redentora para corações ensináveis. Então você encontrará nesta parte então o verso 8 dizendo: e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. O salmista está dos versos 1 ao verso 8 fazendo uma recapitulação histórica da experiência do seu povo, e esta história redentora, ela objetiva corações que sejam ensináveis, novos corações que estejam dispostos a aprender de Deus em comparação com as gerações anteriores, que aqui no Salmo estão descritas como gerações rebeldes. Do verso 9 ao verso 20, você tem o salmista enfatizando a provocação ingrata de uma atitude rebelde. Então aí eu gostaria que você lesse com bastante calma o texto. Mas, por exemplo, o verso 18 fala algo assim: tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse de gosto. E aí o salmista então recapitula a fase do povo de Israel que, tendo deixado o Egito rumo à terra prometida, se encontra no deserto e em estado constante de murmuração. E eles pedem água, Deus provê água, de repente eles sentem fome, Deus provê o maná, eles querem carne, e Deus provê então alimento desta maneira, desta natureza. E o texto sagrado diz que a coisa foi feita de uma maneira tão ingrata, de uma maneira tão blasfema, tão rebelde, que em murmuração, tendo recebido aquilo que eles tanto queriam, o pão e a carne, o texto sagrado, não no Salmo 78, mas em outra passagem, diz que eles, enquanto estavam colocando um pedaço de carne na boca, o outro estava saindo pelas narinas. Ou seja, uma total perda de controle, e assim o nojo que a situação causou nas pessoas e obviamente no próprio Deus. E aqui o salmista então relembra esta provocação ingrata de uma atitude rebelde. Dos versos 21 ao verso 31, o salmista fala das concessões divinas às insistências descontentes, a atitude do povo que, como acabei de descrever, se mantinha em estado de descontentamento constante, e assim faziam orações de maneira incisiva, e algo que é perigoso para nós, assim como foi no passado. Eu já vivi esta experiência em particular e posso testemunhar do fato que é algo muito negativo, não faz bem. É quando você insiste em oração com uma coisa e diz: Senhor, ou é isto ou é nada. E o perigo está em você receber do Senhor aquilo que você tanto quer. E o texto fala sobre as repercussões que o Israel antigo passou por ter agido desta maneira. E realmente é algo que constrange a alma, mas foi uma lição que eu aprendi. Gostaria que vocês não passassem por isto, mas é um fato. Quando Deus concede aquilo que nós tanto queremos, aquilo que obstinadamente se torna como que um ídolo para o nosso próprio prejuízo.
Dos versos 32 ao verso 55, você tem o salmista falando sobre a natureza vitoriosa, a natureza utilitária de uma fé calculista. E mais uma vez você encontra então, voltando ao verso 40, a nossa atenção, o texto diz: quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e nos lugares áridos lhe causaram tristeza. Então o salmista relembra a história e fala deste fenômeno que foi o uso, a tentativa de usarem a fé e fundamentalmente e eventualmente usarem o próprio Deus para o benefício pessoal, e isto de uma forma muito utilitária. E assim como eu e você não gostamos de sermos usados, eu tenho certeza absoluta que um Deus de amor, de graça, de misericórdia, de caráter, também não deseja ser usado desta maneira, de uma maneira pragmática, calculista, utilitária. Mas aí está, dos versos 32 ao verso 55, o texto fala destas pessoas que se arrependiam quando estavam em situações perigosas, e quando estavam se deparando com a morte, eles se arrependiam e em lágrimas clamavam a Deus. Deus fazia intervenção, trazia libertação para voltarem à rebeldia, até que se encontrassem novamente numa situação impossível, perigosa, dolorida, clamavam a Deus e assim Deus atendia por sua infinita graça e misericórdia. Mas a lição que eu extraio deste salmo, dos versos 32 a 55, é como não ser pragmático no meu relacionamento com o Senhor Deus. Ou seja, me aproximar dele somente quando é conveniente e para as coisas que eu quero. Os versos 56 ao verso 72, eles falam do cuidado pactual para com o remanescente. E aqui é importante então você olhar para o verso que termina, o salmo, verso 72, ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Acerca de quem o salmista está aqui falando? Bom, em primeiro lugar, você precisa lembrar que numa parte do salmo, o salmista, ou melhor dizendo, num momento do salmo, o salmista está falando de gentios, quando Deus atuou, por exemplo, com os egípcios para trazer libertação para o seu povo. Mas a partir de um momento no salmo, ele vai enfatizar aquilo que é o seu próprio povo em rebeldia. Ou seja, a murmuração, a rebeldia, a ingratidão não são características apenas daqueles que estão fora do pacto. São características daqueles que também estão inseridos no pacto. E aqui então você tem uma linha divisória muito interessante entre gentios que obedecem e gentios que desobedecem, da mesma maneira como você tem dentro de Israel aqueles que, mesmo estando sob as bênçãos do pacto, desobedecem, e aqueles que obedecem, trazendo então a mensagem de que salvação é pela fé, não é uma questão de sermos de uma nação ou de outra, mas sim obedecendo dentro de Israel ou fora de Israel o Senhor Deus pela fé. E assim nós encontramos que Deus, no final das contas, ele é, na parte 56 a 72 do Salmo, que é a última parte, a quinta parte, nesses últimos versos, ele é um Deus pactual, fiel para com aqueles que são o remanescente, aqueles que compõem os que ficaram, e assim existe esperança para todo aquele que crê. Este salmo você pode estudar enfatizando aqueles que recuam. Por exemplo, o verso 9 fala daqueles que recuam diante das dificuldades. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Isso aqui está dizendo acerca do povo de Deus. E depois você tem o verso 57, que diz
tornaram atrás e foram infiéis para com os seus pais, desviaram-se como um arco enganoso. Por outro lado, você tem a afirmação no Salmo de que Deus guia o seu povo. Por um lado, e num determinado momento, as pessoas estão recuando, estão batendo em retirada, estão saindo às pressas em derrota. Mas existem versos que falam do Senhor Deus guiando o seu povo. Por exemplo, o verso 14: durante o dia os guiou como uma nuvem e de noite como um clarão de fogo. Verso 52, a palavra de Deus diz: e fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Verso 53, dirigiu-os com segurança e não tiveram medo, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. O verso 72, obviamente, e ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. O que eu quero dizer com isso é que existem duas referências diretas a rebeldes batendo em retirada, mas existem 4 referências diretas, pelo menos 4 referências diretas a Deus guiando o seu povo pela mão. E isso é um grande encorajamento para aqueles que, não obstante suas faltas e falhas, procuram servir a Deus pela fé em Cristo, auxiliados pelo Espírito, embasados na palavra. E assim nós encontramos então aquilo que, a meu ver, é de todas a lição mais importante. Eu aprendo sim olhando para os gentios, eu aprendo sim olhando para os judeus, eu aprendo olhando para o salmista, para mim mesmo. Obviamente as lições são aprendidas. Todavia, a coisa mais importante é o Senhor Deus. O centro, a atenção, o foco principal é o Senhor Deus Trino de Israel, que nós podemos conhecer através da leitura do Salmo 78. E eu quero caminhar para o fim desta meditação salientando algumas características deste Deus Altíssimo, que é também Pai Nosso. Em primeiro lugar, o Salmo enfatiza a fidelidade do Senhor. Em segundo lugar, a paciência do Senhor. Em terceiro lugar, a doutrina do Senhor, a habilidade dele de ensinar o seu povo. Depois, eu aprendo com este salmo acerca da provisão do Senhor para o seu povo e para a minha vida. E por fim, a integridade do Senhor, nosso Deus e Pai. E assim nós temos neste Salmo 78 uma maravilhosa recapitulação da história. Eu gostaria de chamar sua atenção para o verso 39. Lembra-se, aqui o salmista está dizendo acerca do Senhor Deus, que ele se lembra de que os homens com quem ele lida são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Outra versão diz: e se lembra que eles são pó. Mas aqui vem a glória, não é? Da mensagem bíblica. O fato do ser humano ter vindo do pó e ser, como esta versão diz, simples mortais, como o vento que passa e não volta mais. Como pó, Deus espera que nós não permaneçamos na sarjeta, na lama da vida, mas que nós venhamos agir refletindo a sua glória, a imagem com a qual Ele nos criou. Reconhecendo as nossas fraquezas, Ele ao mesmo tempo nos encoraja a alçarmos voo e alcançarmos um padrão muito mais elevado de vida, de atitude cristã, e assim nós crescemos na estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria então de ler para vocês Efésios capítulo 3, dos versos 14 ao verso 17, porque eu acabei de dizer que o Salmo 78, ele fala sobre esta linha que divide
fiéis e infiéis entre os gentios, fiéis e infiéis dentro do povo judeu, e assim a somatória desse povo fiel dentre o povo escolhido e este número de fiéis dentre os gentios, a somatória desses dois grupos de fiéis igualam o Israel de Deus, a família de Cristo. E assim, pela fé, nós lemos acerca deste povo o seguinte: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, escrevendo uma história que reflita uma vida de um coração ensinável, a vida de um coração submisso e não rebelde, uma vida de gratidão por aquilo que recebe do Senhor e não de descontentamento constante, uma vida de graça, de dedicação, de obediência, sem contar os custos, e assim não experimentando o calculismo no relacionamento com Ele, e por fim, uma vida que pela graça de Cristo e seu amor e o seu sangue sejam contadas entre o remanescente, e que para este fim o Deus Trino de Israel nos ajude. Amém? E até a próxima.